Gênesis capítulo 3. Glória a Deus. A gente vai ler o versículo 20. Gênesis capítulo 3, versículo 20. Aleluia. Temos dado ensinamento sobre o ministério feminino, sobre significado de ser a mulher Eva de Cristo. Eita glória. O que significa a mulher, ministério feminino, ser Eva de Cristo? E a gente vai olhar, através de ensinos que Deus tem nos dado, como construir dentro do coração das mulheres, depois da queda, realmente uma mulher que percebe como ser uma Eva de Cristo, uma Eva que passou pelo que passou, mas encontrou um descanso, uma paz interior, sabendo que da semente dela viria o Salvador, viria aquele que iria pisar na cabeça da serpente. Amém? Gênesis capítulo 3, versículo 20, a palavra de Deus diz assim: deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Amém? Somente até aqui. Poder sentar, ficar à vontade. Irmãos, nós já temos aprendido sobre como foi a queda do homem, como aconteceu de Eva ser enganada, e ao mesmo tempo, como aconteceu depois da queda do homem, o diálogo entre Deus e o homem que estava ali se escondendo dele. E a gente vai ler esses versículos para entender qual é a continuidade sobre a semente de Eva depois da queda. Aqui em Gênesis capítulo 3, a gente vai ler a partir dos versículos 7. A palavra de Deus diz assim: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, porque por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também carnes e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra
pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E aí o versículo 20, e deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os viventes. Aqui, irmãos, está o resumo do que aconteceu depois da queda do homem e a sentença de Deus sobre cada um deles que erraram. E aí, em primeiro lugar, parece que a sentença sobre a vida do homem, sobre a vida da mulher, se transformou numa maldição. Mas em relação ao homem e à mulher, Deus deu a chance para eles de não serem destruídos naquele momento. Deus deu a chance para eles de permanecerem. Deus deu a chance ainda para o ser humano de existir, de continuar a existir. No momento que Deus ele estava falando para a serpente, ele falou: da semente da mulher surgirá um dia que ferirá a sua cabeça. E aí Deus, através desse versículo, ele trouxe esperança para a humanidade que um dia Satanás iria ser derrotado, iria ser vencido. Aleluia. E aqui, irmãos, Deus me deu uma percepção muito maravilhosa como seria a trajetória nesse começo aqui da história. Como seria a convivência do homem e da mulher depois da queda do jardim do Éden. Como eles lidaram com a continuidade agora de uma vida que agora eles estavam ali de uma maneira ali que não estavam mais no jardim do Éden, eles estavam fora do jardim do Éden. A palavra de Deus diz aqui logo em seguida que eles foram expulsos do jardim do Éden. Olha o que a gente vai aprender aqui. Versículo 21 em diante. Gênesis 3, 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma, e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, os lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. E aí o ser humano ele sai do jardim do Éden, ele é banido do jardim do Éden agora, e ele tem que recomeçar a vida depois do pecado, depois do erro. E agora, com a consciência do pecado, com a consciência do conhecimento do bem e do mal, eles passam a analisar as coisas. E aí você imagina como foi difícil para o homem e para a mulher ter que lidar com a culpa de ter deixado entrar a morte no mundo, de ter deixado entrar a maldição na terra. A terra agora seria maldita por causa do homem. A mulher agora tem que conviver com a culpa de ter sido enganada pela serpente e de ter entregado o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal para o homem. E o homem ter a consciência e saber que tem que levar a culpa de escolher mais a voz da mulher dele do que a voz do Deus dele na hora que ele foi comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz que a mulher foi enganada, o homem não foi enganado, ele preferiu escolher a voz da mulher dele, da esposa dele, do que do Deus a quem criou ele, do Deus a quem ensinou ele, que andava com ele na viração do dia no jardim do Éden. Diferente da mulher que foi enganada, o homem de livre e espontânea vontade fez dessa maneira. E ele se sacrificou
pecou, deixou naquele momento ali de obedecer a Deus por causa do amor que ele sentia pela mulher. E aí, muitos fazem essa comparação de Cristo morrer pela igreja, como uma prova de amor que ele tinha para a igreja. Só que no momento que Cristo estava morrendo pela igreja, ele estava obedecendo a Deus. E Adão estava desobedecendo a Deus para morrer junto com a igreja. Olha a diferença. Cristo estava morrendo para dar vida à igreja. Adão estava morrendo porque a igreja ia morrer. Não tem essa percepção. Se você ficar atento a esse ensinamento de hoje, irmão, é muito tremendo. Fica bastante atento. Às vezes, hoje a gente vai falar de genealogia. Às vezes, genealogia você não gosta de ouvir sobre genealogia. Mas hoje você vai ter uma percepção que você vai falar: então eu aprendi por que tem que ler genealogia, porque tem coisa ali que vai ser muito importante para eu entender o que estava acontecendo na minha volta. E é hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos pegar alguns trechos da Bíblia para você entender o que aconteceu depois da queda do homem ali, como foi o acontecimento depois da queda do homem. A Bíblia diz que depois que Adão e Eva eles foram expulsos do jardim do Éden, em Gênesis capítulo 4, a Bíblia diz que coabitou o homem com a Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. E aí no começo aqui da Bíblia Sagrada você vê a Eva, mesmo com dores de parto, mesmo com dores na gravidez, ela vê realmente, Deus ele dá uma chance para ela de amar uma criança. A primeira criança que existia na face da terra. Adão e Eva foram formados adultos. O primeiro ser humano criança que veio existir foi Caim. E aí, segundo o que a Bíblia diz, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel de sua oferta. Então, agradou-se do Senhor de quê? De Abel e sua oferta. Para Deus agradar da oferta de alguém, ele tem que estar agradando primeiro desse alguém que trouxe a oferta. Ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Por que não agradou da oferta de Caim? Porque para agradar da oferta, tem que agradar daquele que está oferecendo a oferta. Irou-se, pois, sobremaneira, Caim descaiu do semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo, cumpre a ti dominá-lo. Então Caim não foi certo nas coisas dele. A palavra de Deus diz por que Caim foi rejeitado pelo Senhor. Lá na frente, nos livros que a gente vai ler lá em Hebreus, vai falar porque a sua oferta ela foi rejeitada, porque as obras de Caim eram obras más, por isso que Deus rejeitou a oferta de Caim, porque as obras dele eram obras más. E aí ele produziu obras más, foi oferecer a oferta ao Senhor. O Senhor falou: Caim, eu não quero a sua oferta porque você é mau. Não foi isso que eu quis de ti. E aí, além de Caim oferecer uma oferta com as mãos sujas de coisas ruins, ele virou-se porque Deus não aceitou a oferta dele. Ele achou que Deus tinha que aceitar a oferta dele. Deus, ele tem sentimentos, ele tem gostos, tem coisa que a gente vai fazer e Deus não vai querer. Deus, às vezes, ele não vai querer o seu louvor de qualquer jeito.
Porque às vezes o seu coração não vai estar puro, não vai estar do jeito que tem que ser, porque você está fazendo coisa errada. Está com as mãos sujas de coisas erradas. E aí Deus ele não vai aceitar a sua oferta, não vai aceitar aquilo que você faz para Ele. Então, para agradar o Senhor, primeiro, esteja com o seu coração diante do Senhor. Esteja realmente, como o profeta Davi falou, em vão esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então Deus ele tem que ver no seu coração coisas boas para Ele aceitar o que você está oferecendo para Ele. Aleluia. E aí, irmãos, aqui começa tragédias e tragédias acontecendo na família de Adão e Eva. Você imagina Eva que cuidou da primeira criança. Eu, como homem, não tenho noção do que é a mulher esperar 9 meses um filho na barriga, na expectativa daquela criança chegar, vendo a criança se formar, ou sentindo a criança se formar no ventre, a criança nascer, ela pegar a criança nos braços, ela sentir a criança nos braços ali, amamentar a criança, ensinar a criança, proteger a criança, fazer tudo que tem que fazer pela criança, a criança desenvolvendo o primeiro sorriso da criança, primeira vez que ela conversa, primeira vez que ela anda, tudo isso para a mãe é muito importante. É um amor que nunca mais é esquecido do coração de uma mãe. Eu lembro que a minha mãe contava coisas de mim que eu fazia quando eu era criança, e ela ria quando ela contava. Eu não lembrava, mas ela achava bom demais contar como é que eu era quando eu era criança. E ela teve 17 filhos, e se perguntar para ela a lembrança dos 17 de cada coisa que eles faziam quando ela era criança, ela sabe falar, porque marca o coração da mãe. E aí, aqui começa, em Gênesis capítulo 4, versículo 8, algo terrível que aconteceu. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu o tutor de meu irmão? Disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Será fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, esta mãe o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra. Da sua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Aqui, irmãos, você imagina a Eva, a mãe daquela criança, Caim, e agora já estava adolescente ali, a mãe daquela criança que ela viu crescer, que era Abel. E ela foi procurar o filho, cadê o Abel? Cadê o Abel? Foi procurar, foi num lugar, foi no outro, não achou. O que aconteceu? Você imagina ela descobrir que o filho dela que ela amava estava morto. Você lembra o que a serpente falou para Eva? Certamente não morrerás. E ela passa agora a presenciar a morte, que a serpente enganou ela, que falou que ela não ia presenciar, ela não ia ver a morte. E ela começa agora a sentir uma dor tão terrível de saber que o filho que ela amava estava morto. Quem que matou? O próprio irmão matou o outro irmão. O que era para proteger o irmão mais velho, que era para proteger, em vez de proteger o irmão mais novo, ele foi lá e matou o irmão mais novo. E a palavra de Deus diz que quando ela foi procurar Caim, cadê Caim?
tinha sido expulso da presença de Deus e foi para outra terra. Então ela teve um filho morto, assassinado, teve outro filho que foi expulso. E agora ela não tinha mais filhos. Gerou 2 filhos e perdeu os 2 filhos que tinha. Você imagina como foi o coração dessa mãe, como foi o diálogo entre o esposo, Adão, e Eva ali com essa... nesse momento agora, essa tragédia, essa aflição no coração que eles estavam sentindo. E aí, a palavra de Deus continua dizendo aqui, fala aqui no capítulo 5 de Gênesis. Esse é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus, o fez. Homem e mulher os criou. E abençoou e os chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou de Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Aqui, Adão gerou um filho chamado Sete. Aí, se você for olhar mais para trás aqui, Gênesis capítulo 4, versículo 25, olha o que diz: tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, quem pôs o nome de Sete no filho? Foi Eva que pôs, a mãe pôs o nome do filho que chegou. Olha aqui, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Está vendo só? Então, chegou outro descendente no lugar daquele que Caim matou. E ela pegou a criancinha Sete e falou, a esperança voltou no meu coração. Eu tenho um recomeço. Glória a Deus. E aí aquela mãe traumatizada que tinha perdido 2 filhos, ela começou novamente. Ela teve esse contato novamente. E aí, depois da maldição, não adianta você pensar em desistir, não adianta você pensar em voltar atrás. Agora tem que viver, tem que superar o obstáculo agora que vem pela frente. E ela e Adão começaram agora a viver depois da queda de uma maneira que o coração começou a realmente entender o que tinha que ser feito. E a palavra de Deus diz aqui, a gente vai ler Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 5. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos. Quantos anos Adão viveu? 930 anos. Presta atenção agora que você vai ter que fazer cálculo comigo. Eu vou te apresentar os cálculos. Você vai ter que olhar na sua casa e vai ver o que Deus vai falar com a gente agora. Então, 930 anos. 930 anos. Adão tinha 130 anos quando nasceu Sete. Então você imagina, de Caim, Abel, até chegar, nascer Sete, passou 130 anos. 130 anos. 130 anos. Imagina a distância que era o filho que tinha ido embora expulso, o sofrimento dos dois para ele superar o que aconteceu. 130 anos passou para chegar a Sete. Adão tinha 235 anos quando nasceu Enos. Adão tinha 325 anos quando nasceu Cainã. Adão tinha 395 anos quando nasceu Maalalel. Adão tinha 460 anos quando nasceu Jared.
Adão tinha 622 anos quando nasceu Enoque. Adão tinha 687 anos quando nasceu Matusalém. Adão tinha 874 anos quando Lameque nasceu. Lameque tinha 56 anos quando Adão morreu. Então presta bastante atenção. Quando Lameque tinha 56 anos, Adão morreu, faleceu. Adão faleceu com quantos anos? 930 e uns quebradinhos aqui, né? Vamos ver quantos que é. Você lembra de cor aí? 930 aí? Vamos ver aqui. 930 redondo. O dobro acertou. 930 redondo. 930 anos Adão tinha. Então até que chegou em Lameque tinha passado 900 e poucos anos, não é isso? Quando Lameque tinha 56 anos, Adão morreu. Agora o que eu quero que você preste bastante atenção, eu quero que você medite junto comigo, o que Adão e Eva presenciaram até que chegou o final da vida deles? O que Adão e Eva presenciaram da humanidade? O que eles ficaram sabendo? Como era a história que era contada? Como era o contexto que estava ali? Quando Adão e Eva estavam na velhice deles ali. O filho Caim já tinha ido embora, já tinha passado 900 e poucos anos que ele tinha ido embora. Ali já tinham feito cidades, já tinham muitas pessoas morando. A palavra de Deus diz que os descendentes de Adão multiplicaram, e ele tinha muita gente morando na face da terra. E aí, irmãos, vamos lá na Bíblia Sagrada para você ver o que era o contexto da época lá, para você entender. Gênesis capítulo 6. Como se foram multiplicando homens na terra, e lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram. Aqui primeiro eu tenho que fazer uma consideração aqui, porque tem pregadores ensinando na internet que os filhos de Deus eram anjos que desceram e tiveram relações com as mulheres e por isso que nasceram gigantes naquele tempo. Isso é errado. Os filhos de Deus eram os descendentes de Sete, que era uma geração que Deus ele queria colocar. Os filhos dos homens, que a palavra de Deus diz, eram a geração de Caim. Então a geração dos filhos de Deus, que tinha uma geração que era para seguir para cá, elas misturaram com a geração de Caim. Não era para ser dessa maneira. Deus ele queria a descendência de Sete separada. Não era para misturar com a descendência de Caim. E as duas descendências misturaram. Então quando você vê vídeo de internet falando que tinham anjos tendo relações com seres humanos, você fala para a pessoa que te mostrar esse vídeo, você leu o que Jesus falou no Novo Testamento, que no reino por vir não se casam nem se dão em casamento, serão como os anjos nos céus. Os anjos no céu não têm relações sexuais, lá não tem, eles são anjos lá. Então não há possibilidade de anjos ter relações com os seres humanos. Isso é totalmente abominação diante de Deus, essa doutrina que ensina dessa maneira. Você está pegando um ser que é perfeito, um ser que é espiritual, e tentando misturar ele com um ser que é físico, que é totalmente abominável diante de Deus, essa teoria, dessa forma de doutrina e de ensinamento. E aí, para você entender, os filhos de Sete, os descendentes de Sete, encontraram-se com as filhas de Caim e tiveram ali relacionamentos e corrompeu a geração de Deus.
através de costumes pagãos, através da forma de Caim, de rebeldia, de maldição que ele vivia, na terra, agora trouxe para a descendência daqueles que serviam a Deus também. Aí o gênero humano ficou todo corrompido, todo misturado. E aí o que aconteceu? Quem estava prestando atenção e vendo isso tudo acontecer? Adão. Adão, ele estava vendo isso acontecer. Imagina o que Adão e Eva viu acontecer, a descendência deles misturando com coisa errada. Você imagina o seu filho, que você criou na igreja para crescer, a sua filha que você criou desde pequenininho, que tem promessa de Deus, que você ensinou os primeiros louvores, ensinou a vir na congregação, que você ensinou, orou com ele na cama ali o tempo inteiro, deu comida para ele, protegeu, ensinou, amor do jeito que você ensinou. Ele vai lá e arruma um marmanjo mentiroso lá, um drogado, uma pessoa que tem uma cultura totalmente errada, que não tem valor, não tem princípios, um criminoso, e mistura com a sua família. O que você vai fazer? Ela fala, eu amo ele. O outro fala, ele fala, eu amo ela. Você é livre, minha filha, você é livre, meu filho. Igual uma história que aconteceu na igreja. O pai, com a filha adolescente, querendo sair para namorar, começou a ficar rebelde dentro de casa. E chamou ela, sentou ela perto dele. Falou, minha filha, teve um tempo que você estava dentro da barriga de sua mãe. Você dependia dela para tudo. Para respirar, para comer, para tudo. Ela te protegia. Um dia você nasceu, você precisava de ser carregada, de ser amamentada, ser protegida ali. Depois você começou a dar os primeiros passos, mas você saía quebrando ou duplicando nas coisas, ou corria muito perigo, ela te protegia. Depois você começou a alimentar sozinha, mas ainda precisava da ajuda. Hoje você está nessa idade, vai chegar um tempo que você vai estar dentro da sua casa, com o seu esposo, com a sua família. Sabe o que vai fazer você voltar aqui para casa, minha filha? Vai ser o amor que você sentir pelo seu pai e pela sua mamãe. Isso que vai fazer você voltar para a sua casa. Você é livre. O que eu quero fazer é te dar hoje um conselho para você não sofrer na sua vida. Então nós não criamos filhos para o mundo, não. Essa história está errada. Eu não crio filho para o mundo, não. Eu tenho meu filho, eu quero sim que meu filho seja de Deus. Eu crio meu filho para Deus, não é para o mundo, não. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que meu filho seja de Deus. Meu filho tem o livre-arbítrio, minha filha tem o livre-arbítrio, mas eu vou criar eles para Deus, não para o mundo. Aleluia. Se ele quiser ir para o mundo, vai ser porque ele quis ir, contrariando a mãe e o pai que eles têm. E assim aconteceu essa tragédia na vida deles. Depois de idosos lá, eles viram a descendência que eles criaram, a descendência de Sete, que ela falou, está em que esperança toda corrompida, misturada. E aí, irmãos, aconteceu depois disso que Adão e Eva faleceram. Vendo isso acontecer. Aí aqui a continuação. Depois que Adão morreu, passaram 126 anos e nasceu Noé. Quantos anos passaram depois que Adão faleceu para chegar a Noé? 126 anos. Chegou Noé. No ano 600 da vida de Noé, romperam-se as águas do dilúvio. Quantos anos Noé tinha quando veio o dilúvio? 600 anos de idade. Está prestando atenção até agora? Aleluia. Aí agora eu quero que você faça a seguinte análise. Agora, o que aconteceu nessa análise que nós vamos fazer? Noé ia entrar na arca com a família dele. E
E aqueles que viveram tanto tempo antigamente? O que aconteceu com o pai de Noé? Quem que era o pai de Noé? Lameque. O que aconteceu com Lameque? O que aconteceu com o avô de Noé? O que aconteceu com o bisavô de Noé? Quem que entrou na arca? Só Noé e a família dele. Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Só. Entrou o pai de Noé? Não. Entrou o avô de Noé? Não. Entrou o bisavô de Noé? Não. Agora que a gente vai saber aqui na Bíblia como aconteceu, para a gente analisar. Fazia 5 anos que Lameque, o pai de Noé, morreu quando veio o dilúvio. Fazia 5 anos quando quem morreu? O pai de Noé. Pai de Noé. Depois que Noé perdeu o pai, passou 5 anos, Aí veio veio o dilúvio. o dilúvio. Agora, Matusalém. Matusalém viveu quantos anos? Quem sabe? Quantos anos viveu Matusalém? 969 anos. Quem que viveu mais na face da terra? Matusalém. Matusalém foi o homem que mais viveu na face da terra. E Matusalém, por que ele não entrou na arca? Sabe por quê? Porque ele morreu na data do dilúvio. Matusalém morreu, Deus falou, acabou agora o tempo, pode fazer, agora pode vir as águas. Esperou Matusalém morrer, na hora que ele morreu, veio o dilúvio. Só esperou Matusalém morrer. Qual foi o ano que Matusalém morreu? O ano do dilúvio. O ano do dilúvio, Matusalém morreu. Isso tudo é em genealogia, você viu? Os detalhezinhos. Quando você vai ver esse detalhezinho lá, você vai encontrar tudo isso que eu estou falando. Eu encontrei analisando as datas da genealogia de cada um que nasceu e morreu ali. A gente achou esses números aqui, que às vezes está ali, mas você passa olhando direto e não consegue, às vezes, prestar atenção para perceber. Então tudo tem um porquê. E aí Matusalém foi o avô de Noé, não foi isso? E o bisavô, quem foi o bisavô? Quem foi o pai de Matusalém? Enoque. O que aconteceu com Enoque? Viveu 365 anos e foi arrebatado. Ele andou com Deus. Andou com Deus. E os outros que vieram antes de Enoque já tinham morrido, porque passou muito tempo para chegar até no dia de Noé. Então, Matusalém, eu quero que você preste bastante atenção nisso. Matusalém, quando ele nasceu, quando Matusalém nasceu, quantos anos Adão tinha? 687 anos. Então eu quero que você preste bastante atenção. Matusalém começou a crescer. Matusalém, ele era filho de Enoque. Enoque era filho de Jared era filho de Malalel era filho de Cainã era filho de Enos era filho de Sete era filho de Adão. Então, Matusalém começou a crescer. Enoque, que era o seu pai, começou a conversar com ele, ensinar ele as coisas. Não é isso? Meu filho, tem o seu parente mais distante lá, que é Adão. Você vai conhecer ele vai ficar em casa.
Você não acredita, meu filho, que esse que é o seu, vamos pôr que é tataravô, ele estava no jardim com Deus, começou a contar para ele a história. Estava lá no jardim com Deus, ele viu Deus pessoalmente, ele andou com Deus lá no jardim. Começou a contar para ele essas coisas. O menino cresceu aprendendo isso. De repente ele conheceu quem? Adão. Conheceu Adão. Adão chegou lá na casa e foi conversar com o Matusalém, que tinha também conversado com Enoque. Enoque começou a conversar tanto com Adão, começou a ficar tão inspirado que ele começou a falar: eu também quero andar com Deus, eu também quero andar com Deus. Glória a Deus. De repente Enoque passou a ter tanta intimidade com Deus, passou a andar com Deus e sumiu. Cadê o meu pai? Matusalém perguntava para a mãe. A mãe foi arrebatada? O Matusalém ficou, a mãe ficou. Matusalém perguntava: cadê o pai, mãe? Foi arrebatado. Foi arrebatado. Ele ouviu essa história, Deus arrebatou o pai. Adão contou que viveu junto com o pai. O que Matusalém pensava? O que ele sentia no coração? Aí Matusalém, ele conheceu Noé. Matusalém, ele conheceu Noé. Você lembra que eu falei? Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio. Quantos anos Matusalém teve quando veio o dilúvio? 969, né? 969. Então Matusalém tinha 969 quando veio o dilúvio. Quantos anos Noé tinha quando veio o dilúvio? 600. Então Matusalém tinha 369 quando Noé nasceu. 369 anos quando Noé nasceu. E aí Matusalém começou a falar com quem? Com Noé. Noé, se acredita que eu tive um pai, o seu sucessor lá, que ele foi arrebatado? Você acredita, Noé, que eu conheci Adão pessoalmente, Noé? Despertou o coração de Noé. O que Noé fez? Vamos ver lá na Bíblia. Essa daqui eu acho que você não sabia, não. Essa eu descobri depois de 20 anos pregando o Evangelho. Eu não tinha parado nesse versículo do jeito que eu parei. Gênesis capítulo 6. Vou perguntar antes de eu ler aqui para vocês. Quem na Bíblia Sagrada a Bíblia diz que andou com Deus? Enoque. Teve mais algum que andou com Deus? Adão. Teve mais algum? Quem mais andou com Deus? Eu sabia que o versículo que falava assim, Deus ele falando para Abraão: Abraão, ande em minha presença e ser perfeito, que eu te abençoarei, né? Noé andou com Deus. Agora vamos ler lá, Gênesis capítulo 6, versículo 9. Olha o que a Bíblia diz. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Olha só. Noé andava com Deus. Matusalém foi lá e colocou o ensinamento. Noé pegou o ensinamento, colocou dentro do coração, passou a andar com Deus. Deus olhou desde os céus e falou: tem uma geração corrupta, tem uma geração que não me agrada, mas a promessa que eu fiz lá no começo é que a descendência da mulher, a descendência do homem, ia atravessar gerações, ia chegar lá na frente, ia pisar na cabeça de Satanás. Glória a Deus. Pegou Noé, tirou ele dessa geração através da arca e passou para outra geração a semente para que hoje nós estivéssemos aqui recebendo essa palavra. Aleluia, E glória. hoje a humanidade fosse salva. Amém? Vamos ficar de pé. Convido a Leviana para louvar 2 hinos para adorar o Senhor. Aleluia. Tem tanta coisa, irmãos, que Deus ele quer fazer
fazer conosco, fazer na história da igreja. Glória a Deus. O nosso coração tem que parar, tem que descansar às vezes, para ver que não é nada por acaso. Às vezes você vai falar, vai estar em contradição a Bíblia Sagrada. Se esse povo viveu tanto, então significa que esse está falando que viveu tanto, mas chega lá, eu vou fazer as contas, Noé estava em tal data, aí o fulano de tal vai ultrapassar e veio de novo, como é que ele morreu com tantos anos, se o dilúvio veio em tal tempo. Aí você vai fazer as contas da genealogia, dá em cima do cálculo que tem que ser, porque Deus ele fez tudo no tempo que tinha que ser. Aleluia, glória a Então Deus. não duvide, tudo está acontecendo, tem um tempo para acontecer, tem uma história, tem uma forma, e Deus ele sim está escolhendo, Ele está passando o ensinamento para nós através dos nossos antepassados, para a palavra de Deus chegar nessa geração, e a geração daqueles que louvam o Senhor, nós vamos aprender que da descendência de Eva vai surgir cada vez mais pessoas justas na face da terra, que sirvam ao Senhor em espírito e em verdade, que vão um dia, como a palavra de Deus diz, em breve Deus de paz pisará na cabeça de Satanás, debaixo dos pés da igreja do Senhor. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Agora, Senhor, de todo o seu coração, fale para o Senhor, desabafe para o Senhor na sua oração, sua preocupação, seus anseios, aquilo que mais te preocupa, porque Ele tem sim cuidado de vós. A palavra de Deus diz